Oi, segundo ano. Hoje a gente vai fazer a terceira aula de sociologia, né? E que vai orbitar ao redor do conteúdo do módulo 3 da apostila de vocês, que é a página 14, tá? 14 e 15. Mas a gente vai conceituar bem o que está na 14, porque na página 15 tem um trecho do livro A Indústria Cultural, do Horkheimer e do Adorno. Eu acho importante vocês lerem, mas é uma leitura meio complicada, meio árida, certo? Então, eu vou tentar destrinchar aqui alguns conceitos para vocês, para a gente ter uma ideia melhor a respeito de mídia, né? O que são as mídias e a alienação. Gente, vocês lembram, acho que no capítulo anterior, né, na aula da semana passada, a gente falou sobre a alienação provocada pela indústria cultural de massas. O que seria, na verdade, a alienação, gente? Olha, se a gente for pensar hoje, se a gente for usar os nossos conceitos atuais para pensar no que é alienação, a gente vai usar aquele velho adjetivo para sincronizar as ideias, né? Para dar sentido à nossa fala. O alienado, o que é? O cara que ele não está conectado com os assuntos que estão sendo pensados pela comunidade, né? O alienado ele está pensando em outras coisas, está preocupado com nada. O alienado ele está simplesmente fora, né? Como alienígena, as origens das palavras são as mesmas. A origem das duas palavras são as mesmas, né? O alienígena, ele é um ser externo ao nosso mundo. E o alienado é um ser externo ao nosso mundo, porém presente no nosso mundo. Ele está com a consciência alienada. A consciência do que, gente? A certeza do que? Da existência dele. Certo? Porque a nossa consciência estando no nosso corpo, interagindo com tudo durante o dia e durante a noite e pensando em questões como o sentido da nossa vida, as nossas preocupações em estudar, fazer um curso, uma universidade, né? Assim, nos formarmos como um profissional, exercermos essa profissão, formarmos família. Então, a preocupação com o nosso futuro, a reflexão a respeito do sentido disso tudo que a gente vai fazer, que a gente está fazendo desde que nasceu, desde que está presente nesse mundo, é a consciência. O contrário, ortogonal, né? Ortogonalmente contrário, da alienação. Gente, a alienação seria justamente o cidadão estar desprovido de consciência de si próprio. Veja, o indivíduo ele tá nós vamos chegar lá com a alienação midiática, né, que são justamente os insertos que a mídia pode causar no indivíduo a ponto de deixá-lo alienado. Mas a alienação do indivíduo, o que é? É justamente não estar preocupado com questões da realidade. Ele está em outra realidade. O alienado está em outra realidade, que pode ser o consumismo. Ele está preocupado em consumir, certo? Ele está preocupado em adquirir vários produtos que a mídia fez propaganda. A gente tinha antigamente só o rádio, depois a gente teve o rádio e a televisão, e agora a gente tem massivo, né? Assim, mídias de distribuição de produção industrial, cultural industrial massiva, né? Que tem uma capilarização muito grande. A gente não vai nem
comentar a respeito de revistas, catálogos e jornais, né? Porque isso aí é específico, são para nichos específicos. Mas as massivas, né, que ficam ligadas o dia inteiro, é a televisão ou o rádio. O cara vai escutando música e entre as músicas tem uma inserção de algum produto ou de algum serviço. E hoje em dia nós temos a internet, as redes sociais, os patrocinadores das redes sociais, dos sites e dos aplicativos. Gente, percebe que é muito poderosa essa indústria de produção, na verdade é a indústria cultural de massas, né? Só que nós vamos assim projetar um cenário. A gente vai projetar que não se trata mais de projeção de produção cultural. Se trata escancaradamente, abertamente de venda, negócio, dinheiro, lucro, propaganda. Veja só, gente. Quando as pessoas assistem novelas, por exemplo, a roupa que os personagens estão usando nas novelas faz com que as pessoas desejem aquela roupa, certo? O sucesso, a emoção criada no desenrolar da novela, no enredo da novela, faz com que você associe aquelas roupas, ou ferramentas, ou veículos, ou implementos agrícolas, enfim, o estilo de vida, barco, jet ski, enfim, moto, você associa diretamente com a felicidade dos personagens. E aí, inconscientemente, porque você está alienado à sua verdadeira essência, à sua verdadeira consciência, às suas reais necessidades, inconscientemente você vai desejar aquele produto. Olha como é maquiavélico o sistema de reprodução, de venda de produtos pela mídia, através dos canais midiáticos. Na abertura desse vídeo eu vou colocar uma figurinha a respeito do que são as mídias, tá? Mas a gente vai as mídias são meios, né? A mídia significa meio. São meios pelos quais podem ser efetuadas propagandas. Olha, aqui no módulo 3 tem conceito de mídia e alienação. Então eu estou conceituando, né? O rádio, a televisão, atualmente a internet. A gente pode falar de jornais, revistas, catálogos, outdoors, aqueles outdoors que a gente vê na rua, gigantescos na marginal do Tietê e na estrada, na Raposa, enfim. Gente, todas essas coisas que eu falei são formas, são meios pelos quais o produto pode ser vendido. A propaganda a respeito de um produto pode ser vendida, pode ser veiculada e vai ter uma capilarização, ou seja, vai chegar numa quantidade assim exorbitante de elementos da sociedade, vai chegar numa quantidade exorbitante de indivíduos. Quem não estiver vendo televisão vai estar escutando rádio. Quem não estiver escutando rádio nem vendo televisão, provavelmente vai estar fuçando nas redes sociais ou consultando o Google ou usando algum aplicativo, enfim. Por isso que hoje em dia nós temos aquela discussão muito séria a respeito das 4 pessoas jantando, né? A família. Não existe mais a comunicação entre os 4. Não tem mais aquela conversa a respeito do núcleo familiar, né? A respeito da família. E sim, existem meios, mídias de pesquisa na mão de cada um dos 4, onde eles vão estar consultando coisas do interesse próprio. O pai vai estar vendo o preço de pneu para trocar no carro, vai estar vendo material de construção, enfim, ou alguma coisa referente à política que ele curte, futebol, enfim. A mãe vai estar vendo roupa, ou cosmético, ou produtos de limpeza, ou então
algum programa de culinária que ela curte muito, algum programa de administração familiar ou referente à profissão dela, porque hoje em dia é muito comum a mãe de família também trabalhar bastante. Então, vamos supor que ela seja da área hospitalar, então ela vai estar vendo artigos a respeito da área que ela atua, né? As crianças, vamos supor que tenha uma de 4, uma de 7 e uma de 14. A de 14 já vai estar vendo coisas referentes à idade dela, coisas do interesse da idade dela, e o de 7 vai estar vendo coisas agradáveis aos 7 anos, desenhinho, e no meio do desenho vem uma propaganda de uma roupinha infantil, de um brinquedo. Veja só, na de 14 anos também, isso aí são nichos, pessoas. São nichos, alunos, para veiculação de propaganda. Nos programas masculinos, no meio de um jogo de futebol, masculino que eu digo assim, comumente masculino, tá? Vão aparecer propagandas de carros, de lojas de pneu, lojas de ferramenta, lojas de peças de carro, enfim, coisas que estão direcionadas àquele público que, segundo as pesquisas sociológicas, lembra que a gente falou disso antigamente? As pesquisas sociológicas são muito importantes para dizer quem é quem, o que você deve fazer com o seu produto, com o seu candidato na mídia. Veja, as propagandas são direcionadas para aquele público que as pesquisas sociológicas apontam que vai estar vendo jogo de futebol, ou aqueles programas de comentaristas do Júnior, aqueles que passam na hora do almoço, que às vezes eu vou almoçar também, né? Vejo na televisão do restaurante, enfim. No meio da novela, as pesquisas sociológicas indicam que a novela é muito assistida pelas mulheres, pelas mães de família. Nós estamos falando do geral, gente. O pai de família assiste a novela também, e a mãe também curte o futebol. Ela torce para um time qualquer, enfim. Mas nos intervalos das novelas aparecem propagandas de objetos, de serviços que interessam para aquele público que assiste as novelas em grande maioria. No meio dos desenhos infantis direcionados para as crianças de 7, 8, 9 anos, vão aparecer propagandas de brinquedos, de parques de diversão, coisas que encantam essa faixa etária, percebe? E na de 14, por exemplo, vamos pensar naquela mesa. No meio das redes, das mídias sociais ou das novelinhas infanto-juvenis, tipo como é que chama aquela da televisão? Enfim, Armação, aquela... esqueci. Mas enfim, ou das coisas das redes sociais que os adolescentes costumam consultar, vão ter inserções de propagandas referentes à maquiagem, a roupas infanto-juvenis, bares, baladinhas, porque aqui os adolescentes se interessam, enfim. As propagandas são direcionadas de acordo com o público que vai consumir os programas culturais. Então, o que nós estamos falando hoje a respeito de mídia é os meios que podem veicular produtos ou propagandas desses produtos ou serviços direcionados à faixa etária que vai estar consumindo aquele programa. Veja, que coisa inteligente, que ferramenta poderosa que é a mídia. E a alienação que a gente conversou no começo? A alienação, ela acaba se produzindo, acaba resultando da vida urbana, né? Da vida onde o indivíduo não procura ter tempo para suas reflexões pessoais, não procura ter tempo para o seu enriquecimento intelectual. Ou seja, a vida do indivíduo, ela facilmente pode se tornar produção, né, trabalho e consumo. Que consumo?
da indústria cultural, televisiva, e dos produtos que são inseridos ali no meio do caminho, né? Nas entrelinhas. Existe a propaganda subliminar. Gente, esse assunto é extremamente interessante. Propaganda, tendências de consumo, tendências mercadológicas. A sociologia é a área da ciência que estuda as tendências da sociedade. Estuda os gostos dos indivíduos, da maioria dos indivíduos. Olha, num gráfico de pizza, por exemplo, vamos pensar, 54% da população prefere, vamos voltar, por exemplo, do pneu, que é o que está na minha cabeça agora, porque eu preciso trocar os pneus do meu carro. 54% da população dos motoristas preferem pneus da marca Pirelli. 30 e poucos por cento preferem pneus da marca Firestone. Aí 10% preferem pneus da marca... Enfim, eu não sei qual outra marca de pneu. Para mim é Firestone ou Pirelli. Mas enfim, o gráfico, aquele gráfico produzido por uma pesquisa feita por algum instituto de pesquisa orientada por algum sociólogo, né? As perguntas são formuladas pelo sociólogo normalmente, vai orientar a formação do estoque de uma rede de revenda de pneus. Olha só. Então o cara que é comprador dessa rede, vamos pensar. Quando ele vai exercer o trabalho dele, ele fala, bom, eu tenho que ter um estoque maior de pneus Pirelli. Eu tenho que ter um estoque razoavelmente grande de pneus Firestone. E os outros eu vou complementando conforme vão aparecendo na pesquisa, 10%, tal. Pela experiência dele, ele vai saber se as porcentagens da compra dele tem que seguir as porcentagens da pesquisa, enfim. E a alienação, gente, surge dessa dinâmica que eu acabei de falar. Profissionalmente, as pessoas querem desempenhar bem o seu trabalho, então vão se preocupar em se informar, em se inteirar, se inteirar, né? Assim, aprender a respeito de novos métodos, novas técnicas, ou então as tendências do mercado em que ela atua, enfim. Aí, quando o cara parou de trabalhar e foi para casa dele, ele vai consultar uma mídia, ele vai se divertir, ele vai comprar cultura, vai comprar diversão através de uma mídia, ele vai adquirir, né? Não comprar. Vamos supor que a televisão fosse só aberta, que não tivessem os streamings. Que a gente paga e não tem propaganda. Vamos supor que pela televisão aberta ele vai assistir a Rede Globo, o SBT, a Bandeirantes e tal. Todas essas emissoras que atuam através da mídia, elas vão vender as propagandas. Vão vender produtos através de propagandas. Vão fazer propaganda do pneu, do parque de diversão para criança. Vão fazer, ou então isso tudo pode ser mesclado, dependendo do que o resultado das pesquisas informa o setor de marketing da emissora. Vai vender balada, vai fazer comercial de uma balada, de um disco, de um cantor XY que vai agradar a adolescente, vai falar sobre receitas ou sobre produtos interessantes para a mãe da família. Gente, nós estamos pensando no mundo ideal, tá? Eu tô analisando a sociedade como um módulo, né? Como um todo, né? Assim, a grande maioria da sociedade é desse modelo. Lógico que hoje em dia existem
muitas exceções, muitas variações do modelo clássico. Mas, no geral, é isso. A alienação seria o afastamento do indivíduo das questões da consciência, né? As questões referentes à reflexão, as questões que dizem respeito à reflexão sobre o sentido das coisas, sobre a utilidade real das coisas. Olha, vamos fazer uma pequena experiência aqui. Vou lançar uma pergunta para vocês. Quem de nós, sem pensar se precisava ou não daquilo, acabou comprando um negócio ou pela internet, ou foi na loja, comprou uma coisa que não era tão útil naquela época? Você não precisava tanto, você comprou porque adorou a propaganda, porque achou o produto lindo de morrer, porque pensou que ele poderia ser útil, mas na verdade você não refletiu o suficiente, você não deteu o seu impulso de compra. Então, gente, o consumismo também leva à alienação. E, segundo pesquisas mais atuais e mais profundas, o consumismo ele caracteriza uma doença, né, um distúrbio psicológico, o consumismo excessivo, e a alienação ela pode chegar a ponto de tirar, de subtrair a consciência, o juízo, né? A consciência o juízo entre o certo e o errado que mora na consciência do indivíduo. Ou seja, ele não será mais responsável pelos atos dele, enquanto uma consciência que julga entre o certo e o errado. Gente, vocês já pensaram na profundidade disso tudo? É um pouquinho grande, merece reflexão e, como sempre, eu vou indicar que vocês leiam os exercícios das páginas vamos ver, 16, 17 e 18, porque além de serem extremamente interessantes, fazerem a gente pensar sobre o que significa uma coisa, o que significa outra, para que serve uma coisa ou outra, na mídia, na propaganda, enfim. Vocês vão ver que tem uns exercícios bem interessantes. Vai mostrar para vocês a forma como esse assunto da indústria cultural, do consumismo, né? da mídia, dos conceitos de como a mídia pode vender produtos e de alienação do indivíduo, podem ser perguntados em exames de acesso à universidade. Tá ok? É o de sempre. Vamos dar uma olhada no texto, quem puder. Quem achar o texto complicado, meio árido, que é o caso desse da página 15, que até eu achei árido, achei complicado, Horkheimer e Adorno, a indústria cultural, o iluminismo como mistificação de massas. Para quem for seguir a carreira de sociologia ou de propaganda, eu acredito que vocês vão ter que comer isso aqui com farinha. Adorno e Horkheimer. Eu digo, comer com farinha é um modo de falar. Vocês vão ter que estudar muito isso. Vocês vão ter que entender muito disso. Mas para gente que está no ensino médio, e no meu caso, ensinando sociologia para vocês, eu acredito que o conceito sobre as mídias, a forma como as mídias podem vender produtos, a forma como as mídias podem levar ao consumismo e causar alienação, e o que é alienação nos indivíduos, acho que já é o suficiente. Tá bom? Muito obrigado a todos e bons estudos.